Esse é um dos assuntos tabu do Caminho de Santiago. Você não vai me perguntar sobre ele, e eu vou falar de qualquer forma. Muito pouca gente pergunta sobre isso, mas todo mundo precisa e quer saber sobre isso. Banheiro do Caminho de Santiago, emergência nas trilhas, como lidar com essas coisas? Eu vou colocar um vídeo aqui a seguir. Esse vídeo sai da mentoria, é um vídeo que está postado dentro da mentoria. Se você tiver interesse de conhecer essa preparação completa para o Caminho de Santiago que a gente tem no nosso site, acessa os links que tem aqui. É um conteúdo que ajuda muita gente a se preparar para o Caminho de Santiago de uma forma mais densa. Os vídeos que eu posto aqui são vídeos um pouco mais simplificados. Lá são 65 aulas técnicas sobre Caminho de Santiago para você se preparar de uma forma mais consciente. Não é dar uma regra para o Caminho de Santiago, mas é explicar tudo aquilo que a gente conhece nesses últimos 22 anos de Caminho de Santiago. Tá? Lembrar que quando eu falo nos vídeos que a gente já preparou 1.600, 1.700 peregrinos, na verdade a gente fez as contas, são mais de 1.800 peregrinos que passaram por reuniões com a gente, que foram para o Caminho de Santiago e tiveram um Caminho de Santiago muito mais consciente, com escolhas muito mais conscientes. Então acompanhe aqui. O último item dessa lista, dessa conversa, é um item mais inédito que se acontece lá, mas é bom você saber, porque vai que você passa por uma situação dessa. Então, eu acho importante. Esse vídeo não vai ficar disponível sempre aqui, tá? Esse conteúdo, geralmente, ele não fica disponível, ele é um conteúdo fechado, mas eu achei importante de saber que pouca gente procura sobre esse assunto, porque é um tabu sobre o comportamento do ser humano. Tá? Então, deixa o seu like aqui, o teu nome não aparece deixando esse like aqui, e se você quiser tirar mais alguma dúvida sobre esse assunto, deixa escrito aqui abaixo. É de interesse de todo mundo, tá? Esse é um assunto que não tem como fugir, esses tabus de banheiro, de como usar, do que funciona lá no Caminho de Santiago, todo mundo vai passar, e eu tenho certeza absoluta, com 100% de chances de você ter que se enquadrar nessas situações que eu vou contar aqui nesse vídeo. Entrando nessa parte sobre trilhas, é importante a gente conversar sobre uma coisa que todo mundo vai passar e pouca gente quer perguntar, mas é uma coisa assim que é um tabu nosso, né? Mas todo mundo tem que falar disso aí. Como é que é o banheiro na trilha? Como é que a gente usa banheiro lá? Qual que é a dificuldade disso? Tá? Eu vou passar por alguns pontos nisso, que são relacionados a até emergências na trilha, tá bom? Primeira coisa é lembrar que não vale a pena você, por exemplo, principalmente mulher, se você é mulher, você segurar a urina para falar assim, só vou para o próximo bar, só vou encontrar um bar depois para urinar, tá bom? Tem que lembrar que está todo mundo no mesmo barco lá, está todo mundo dentro da mesma trilha, está todo mundo passando as mesmas necessidades. Então, o que acontece bastante nas trilhas lá é um respeito muito grande com quem é peregrino, com quem está, às vezes, precisando fazer um xixi, urinar nas trilhas, tá? Porque muita gente deixa de tomar água, isso é um problema maior do que a gente imagina, tá? Tiveram algumas lives sobre esse problema nas atualizações lá do Acácio e da Natália sobre isso. Então, por exemplo, o que acontece muito lá é um código dos peregrinos, quando alguém está urinando, a pessoa passa olhando para o lado e tal, não interage com isso. Tá? E o que acontece muito é que, por exemplo, isso é um ensinamento para você também, e para você ensinar para os outros peregrinos lá. Quando alguma mulher fala que vai parar para fazer xixi, ou você vê lá adiante, uns 30, 40, 50 metros, ou se você está se aproximando e está vendo que tem alguém fazendo um xixi lá na lateral da trilha, um pouquinho mais para dentro, o que acontece? Faça isso que eu vou falar agora. Para antes e pede aos peregrinos para aguardar um pouquinho, tá? Para guardar a privacidade dessa pessoa. Tá? Muitas vezes as pessoas não se lembram disso e alguém fica mais desconfortável, não sabe se vai no banheiro ou não e tal. Isso é uma ética muito interessante dos peregrinos. Eu cansei de ver, às vezes, ver uma mulher se movimentando à frente. Então, tá uns 50 metros, 40 metros, eu paro já e falo para os peregrinos, dá uma paradinha. Ou então, quando são duas amigas, a amiga para e a outra segue andando um pouquinho, ela fala, gente, espera um pouquinho só que minha amiga tá indo ao banheiro aí. Tá? Essa é uma das partes. Tá? Outra parte é, os banheiros do Caminho de Santiago são muito limpos, muito limpos. Algumas vezes, como eu já falei para vocês, você quer tirar a bota para entrar no banheiro. São hiper higienizados, eles têm sempre aquele desodorizador de ambientes, então é de um conforto muito legal. É muito de bom tom quando você vai a um bar, a um café para usar um banheiro, você realmente tomar um cafezinho ou comprar uma água. É muito deselegante você entrar, usar os serviços do lugar e sair desse bar, desse restaurante, desse local sem falar nada. Tá? Se você é uma pessoa que, por exemplo, depois que toma o café,
já tem aquela vontade no banheiro, conheça o seu corpo, tá? Para você não sair para a trilha, não sair andando e, de repente, ser pego de surpresa, tá? Esses dois pontos são coisas que são facilmente arrumadas lá dentro, tá? A outra coisa é quando você tem aquela vontade de número 2 e está na trilha, né? Aí eu aconselho você a ter realmente os saquinhos plásticos, você ter aquele lenço umedecido que você pode comprar lá, que está até na parte de equipamentos do peregrino, né? Que eu falei, bem interessante de ter, tá? Então, vamos lá, um assuntinho bem delicado. Você deixa as suas necessidades em algum local lá, mas não deixa papel junto, tá? Se você não tem a capacidade de recolher os seus lixos, por que as outras pessoas precisam recolher para você? Tá? Lembrar que papel fica um bom tempo lá, isso cria um ambiente de sujeira, de aparência de sujeira para as pessoas. Então, se isso ocorrer, lembre-se de você ter bons modos de levar os papéis que você usa junto com você. E nessa hora, o lencinho umedecido é muito bom. Um outro caso que eu vi acontecendo lá, e isso é um caso de ultra emergência, tá? É lógico que eu vi uma vez na minha vida, e fiquei sabendo uma vez na minha vida, um peregrino que teve um probleminha de estômago e acabou se sujando enquanto estava andando. Às vezes acha que dá para segurar um pouquinho ou não, ou vai, vamos falar abertamente, vai soltar um gases lá e a coisa complica um pouquinho. E o que que ele fez lá? Foi bem interessante, por isso que eu falo para ter lenços umedecidos. Eu passei assim e era um amigo já e ele estava com uma capa de chuva, estava um dia normal e ele estava com essa capa de chuva e eu entendi, ele deve estar se trocando, deve estar trocando alguma bermuda e tal, e quer mais privacidade e tal. Ele estava, na verdade, fazendo todas as higienes dele porque ele tinha tido um probleminha. Então, olha que interessante. Ele colocou a capa de chuva dele, ele tinha lenços umedecidos, então ele resolveu todo o problema dele. Tá? Então, você não precisa ter medo que os peregrinos não julgam isso, e nem percebem, nem sabem o que está acontecendo. Tá? Quando você estiver no caminho de Santiago, se você tiver esses receios todos, saiba que essas dicas para você, elas resolvem esse problema. Tá? Se você é uma pessoa que não gosta de usar banheiros diferentes, esse é uma construção psicológica que você vai fazer durante o caminho de Santiago, porque você vai estar usando banheiros diferentes todos os dias, você vai estar em cidades diferentes todos os dias. Mas vale lembrar, sim, que como a gente está vindo do Brasil e a gente tem muito receio de banheiro aqui, a gente tem em vários locais uma cultura de banheiros não tão limpos, eu imagino que você vai ter que desconstruir isso quando você estiver lá na Espanha. É extremamente limpo, é extremamente bem cuidado. Alguns bares e restaurantes reformam muito mais o banheiro do que o próprio salão do restaurante, tá? Então você vai muitas vezes se impressionar com isso. Uma dica interessante para você ver o que é isso, entra na internet depois e escreve banhos com B-A-N com tio O-S, Premium, Madrid Atocha. Eu vou colocar o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha nessa reportagem. Ou quando você estiver lá, passe na Estação Atocha, pague €1 para entrar no banheiro premium para você ver o que é a ideia que os espanhóis andam tendo de banheiro lá, tá bom? É uma experiência interessante. Quando eu vi falando isso aí, eu morri de curiosidade, mas fica aqui como uma surpresa para você dar uma olhada lá. Tá? É um assunto, eu sei que ele é bem. Algumas pessoas não gostam de falar, mas a gente está aqui para isso, está aqui para conversar sobre essas coisas, tá? Banheiro no Caminho de Santiago, todo mundo vai usar, todo mundo pode ter uma dor de barriga, você vai conhecer o seu corpo, os seus horários de se alimentar, né? E esses bons modos de você comer alguma coisa ou tomar alguma coisa quando vai ao banheiro no local. É lógico, você pode ir primeiro no banheiro e depois comprar alguma coisa, mas não deixe esse dono de estabelecimento na mão, parecendo que você só está usando esse serviço lá. Lembrar que passa muito peregrino lá. Então, eu sei que você não é todo mundo, como todas as pessoas, então você vai ter esse cuidado de deixar boas impressões de nós brasileiros quando você precisar usar um banheiro lá e quando você precisar usar um banheiro nas trilhas. Tá? Vamos entender que não é porque todo mundo às vezes faz de qualquer jeito ou deixa as impressões más lá, que a gente vai deixar isso. Tá bom? O brasileiro sempre foi muito reconhecido por extrema educação, extrema gentileza no caminho de Santiago. Não vamos deixar isso quebrar, não. Tá bom? Então, esse é um aviso aqui, como a gente agora entra nas trilhas, eu acho importante você saber que muita gente se, se pergunta disso, mas muita gente tem muita vergonha de perguntar às outras pessoas sobre isso. Tá joia? Então, boa trilha para vocês, bom estudo de trilhas.